Boa noite, graça e paz aos queridos irmãos, quem estiver na sua casa nesse momento, Deus os abençoe muito. Uma alegria poder estarmos juntos mais uma noite louvando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas 16:10: gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. E o convite nessa noite é para isso, o convite é para nos alegrarmos na presença dEle, para buscarmos a face dEle. E eu quero te convidar a começarmos a fazer isso por meio da oração. Te convido a fechar os seus olhos, vamos juntos à presença do Pai. Bendito e amado Deus, gratos te somos, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de mais uma vez nos reunirmos, Pai, de adorar o Teu nome, com os nossos cânticos, Pai, com tudo que aqui, Pai, foi preparado, Deus, te louvar, engrandecer. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por esse privilégio, Deus. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, graça derramada nas nossas vidas, Deus. Pai, queremos te suplicar que a partir deste momento o Senhor esteja preparando o nosso coração, Pai, para realmente, Pai, te louvar, para te adorar em espírito e em verdade, Deus. Te suplicamos, Deus, que tudo aquilo que tente se levantar contra isso seja lançado por terra no nome de Jesus, Pai. Deus amado, retira do nosso coração, Pai, toda a frieza espiritual, toda a religiosidade, Deus, e nos ajuda, Pai, nos capacita pela Tua graça a verdadeiramente nos achegarmos confiadamente a Ti, Deus. Faz isso, Pai, prepara, purifica os nossos corações, as nossas mentes, Pai. Quebranta, Pai, para que venhamos verdadeiramente, Pai, a receber a Tua palavra e ela encontre morada nos nossos corações, Deus. Que possamos responder em obediência a ela, Pai. Vem, Pai, nos encher com Teu Santo Espírito. Recebe este culto, Pai, como oferta de amor no Teu altar, no nome de Jesus. Amém. No livro do profeta Isaías, está escrito no capítulo 6 da visão que ele teve, que nos diz no versículo 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Irmãos, quero convidar para, desse mesmo modo, louvarmos ao nosso Senhor, declarando que Ele é Santo, Santo. Santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é o Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é o Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és.
justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Glórias a Deus, aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, poder, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Todos. Como esse tempo revelou a necessidade de todos. Porque a pandemia não tem escolhido, não tem feito acepção de pessoas, mas tem escolhido a todos. Então, de todos, crentes, não crentes, brancos, negros, ricos, pobres, classes sociais, inteligentes, aqueles que não são inteligentes, todos têm sofrido com isso e todos necessitam da salvação de Jesus Cristo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver. Por isso a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sobre a morte venceu. Ele tem poder para salvar, somente Ele. Sabe, irmãos, vamos ler primeiro aqui a palavra de Deus em Hebreus 10, 35 a 39. Gostaria de, essa noite, se na sua casa você tiver como pegar a sua Bíblia agora, irmos juntos. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Versículo 37, queria realmente voltar nele, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Irmãos, que essa palavra permaneça no teu coração, essa certeza de que o Senhor está voltando. Nessa semana passada, eu estava contando uma história para o meu filho, na leitura da Bíblia, e eu lembro que era a história da vinda de Jesus, né? E registrada em Mateus. Eu contando, ele tem quase 5 anos, e contando para ele tudo o que ia acontecer, os terremotos e as guerras, né? E já naquela já estava me dando agonia de contar, porque eu já percebia, imaginava ele com o coração apertado, e no final pude dizer com tremenda alegria: mas filho, ele vem para nos salvar. Isso tudo vai acontecer, mas ele vem para nos salvar. E ele ficou muito feliz, tenho certeza de ouvir isso. Espero que você também fique com isso no seu coração, viva com essa certeza, com essa alegria que é a nossa viva esperança. Somos salvos em Cristo Jesus. Quero te convidar para novamente orarmos ao Senhor, e nesta oração, na verdade, gostaria de colocar algumas coisas que os irmãos têm, na verdade, passado para a igreja, até como uma necessidade, um pedido, são motivos pelos quais temos orado juntos, seja nos encontros diários e mais especificamente também na reunião do Zoom. É claro que não dá tempo aqui de citar tudo, mas gostaria que nesse momento nos concentrássemos em colocar estas coisas juntos diante do Senhor, sendo verdadeiros intercessores por esses pedidos que têm chegado a nós. Então quero te convidar novamente a adentrarmos a presença de Deus. Feche os seus olhos. Deus, Pai, mais uma vez, Pai, muito obrigado por este culto, Pai, porque nós prestamos o culto a Ti e somos abençoados por isso, Deus. Nos sentimos o nosso coração, Pai, se alegrando ao cantar esses louvores, ao entrar na Tua presença, e só um Deus poderoso pode fazer isso, Pai. Muito obrigado, Deus. Nesse momento queremos colocar diante de Ti aquilo que são os nossos pedidos, Deus, nossas súplicas que têm chegado, Pai, até nós, Pai, que são importantes, preciosas para nós, Deus.
E, Deus, de forma primeira, eu quero te pedir pela salvação, Deus, pela salvação dos que ainda não te conhecem, Pai. Talvez alguém que esteja ouvindo esta mensagem nesse instante, Deus, e que ainda não teve um encontro contigo, Pai. Quero te suplicar que nessa noite, no nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja tocando o coração daquele que ouvir essa mensagem, Pai. Que seja uma noite de salvação, Pai. Amém. Pai, que se alguém está ouvindo essa mensagem, Deus está afastado de Ti, Pai. Que seja uma noite, Pai, de reconciliação contigo, Deus. Faz isso, Pai. Sabemos que o Senhor tem todo o poder para isso, Pai. Que aquele que ouvir a Tua palavra nessa noite, Pai, não endureça o coração, Deus, mas entregue tudo aos Teus pés. Pai, te clamamos também, Deus, por aqueles que estão enfermos, Deus. Muitos deles, sim, vítima da pandemia, desse vírus, Pai. Outros, Deus, que lutam contra câncer, contra tantas doenças, Deus. Te suplicamos por uma visitação nessa noite, Pai. Que todos eles sintam a presença do Teu Santo Espírito onde eles estiverem, se sintam acolhidos por Ti e te clamamos pela restauração da saúde deles, Pai. Quero te pedir também, Pai, por essa questão ainda da pandemia, Deus. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que esse tempo seja abreviado, Deus. Pai, que não nos permitas também, Deus, crer na vacina, Pai. Mas, ao contrário, Pai, sabemos que não é a vacina, Pai, sabemos que a nossa confiança está em Ti, Deus. Então te suplicamos, Pai, não por qualquer vacina, Pai, mas pela Tua intervenção, pela Tua mão estendida, Pai, sobre o Teu povo, nos curando, nos livrando, Deus. Te pedimos também pelas nossas crianças, Deus, te suplicamos, Pai, por aquelas que padecem algum tipo de violência em casa, tem misericórdia, Pai. Seja uma noite de libertação, Paizinho, por favor, Deus. Pai, te clamamos que o Senhor esteja aguardando as nossas crianças, que venha a ser verdadeiramente, Deus, uma geração de adoradores, Deus. Te pedimos também, Pai, pela porta de emprego, aqueles que estão desejosos, aqueles que há tempos vêm clamando a Ti por isso, Deus, se for da Tua vontade, Pai, que seja agora, Deus, que se for do Teu agrado, as portas sejam abertas, Deus, para a Tua glória. Te pedimos também pelas nossas autoridades, Pai, a Tua palavra nos diz claramente que devemos orar por eles, Deus, tem misericórdia das suas vidas. Te pedimos também pela vida dos nossos pastores, pelas suas famílias, nosso pastor que está viajando, Deus, guarda ou cubre toda a família, Deus. Te pedimos também pela liderança, os diáconos, pelos nossos missionários, Pai, espalhados país afora. Deus, tem misericórdia, ser com cada família, com seus ministérios também, Deus. Te pedimos também, Pai, pelos nossos projetos aqui na igreja, nossos projetos de atendimento social, Deus, que o Senhor continue a nos dar a possibilidade de permanecer, Pai, de permanecer fazendo a Tua obra. Também te agradeço já pelo elevador novamente, Pai, e te peço que nos deis capacidade para continuar, Pai, e concluir a implementação, Deus. Mais uma vez, Deus, permanece conosco, Pai. Prepara os nossos corações para ouvir aquilo que desde a eternidade o Senhor já preparou para esse momento, Pai. Ensina-nos de Ti, Pai, quebranta, sonda, transforma, Deus, nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz em João 3:16 e 17, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, vamos louvar ao Senhor, cantando isso, cantando essa certeza de que Ele vem para te salvar, para me salvar. Te convido a mais uma vez a louvarmos ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de estar perdido. Eu me lembro quando ainda criança, talvez 9, 10 anos, a gente foi com a minha família para uma chamada exposição na cidade onde eu morava.
E não sei porquê, de ver muita coisa, um parque de exposição, tinha muitos animais, brinquedos, eu acabei me perdendo da minha família. E não foi muito difícil, nem muito sofrível, porque logo fui conduzido para um setor de alto-falante lá da festa, e fiquei ali sentado enquanto guardava minha família chegar naquele local. A sensação de estar perdido, aquilo que eu vejo muitas vezes em filmes, da pessoa que está lá num país distante e alguém vai lá para resgatá-lo. Quando ele recebe a notícia de que alguém vai lá para buscar ele, como aquilo alegra o seu coração. Temos vivido esse tempo difícil e muita gente tem medo, muita gente está abatida, mas nós queríamos dizer para você que Ele vem para te salvar. Não importa onde você está, Ele vem para te salvar. Por isso a canção diz: diga para os temerosos, não há nada a temer, poderoso é o teu Senhor, é só clamar pelo seu nome. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando chama seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga alcançando, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele é teu refúgio em
salvar. Aleluia, glórias a Deus. Ele vem para te salvar. Quero chamar a tua atenção agora para prestar bastante atenção na mensagem que será proferida, ministrada pelo pastor Estevão. Deus possa abençoar nesse momento na transmissão da mensagem da palavra de Deus. Som. Boa noite a todos que estão participando conosco desse momento de culto. Queremos agradecer a você que separou esse momento, esse tempo, para estarmos juntos em culto ao nosso Deus, mesmo aí na sua casa, se esse é o seu local, ou se você conseguiu um momento no seu local de trabalho, te deu essa oportunidade de participar, ou se você de repente está num transporte, está com seu fone de ouvido, está atento aí, nós queremos te agradecer a oportunidade, o privilégio de você fazer parte conosco desse momento tão especial, tão inigualável, que é adorar e cultuar ao nosso Deus. Nós estamos na nossa igreja meditando no livro de Atos dos Apóstolos, e é interessante porque nós, meses de outubro e novembro, nós começamos a olhar para Atos dos Apóstolos, e o primeiro momento do livro de Atos é um momento em que Jesus está subindo aos céus e ele então dá uma ordem. E a ordem é: vocês vão ser testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o processo começa então dessa forma. O evangelho começa a ser pregado entre os judeus e todo o alicerce da igreja cristã, ele começa a ser então construído a partir dos judeus. Mas capítulo 8 aparece um personagem que é Paulo, que até então era Saulo. Saulo aparece e a partir do capítulo 8 então dá-se a primeira dispersão dos cristãos. E nessa dispersão dos cristãos, eles vão parar em Samaria. E é interessante porque a primeira coisa que eu já queria deixar claro é que é interessante que a dispersão, a perseguição levou à pregação. Quando eles estão dispersos, fugindo da perseguição, ao invés de eles só fugirem e se esconderem, eles fogem sim, mas eles fogem pregando o evangelho, e esse evangelho chega até Samaria. Então, quando chega a Samaria, capítulo 8, ali já há um rompimento muito drástico, porque Samaria é samaritano, e samaritano é judeu misturado, e judeu puro não gostava do judeu misturado, porque eles simplesmente misturaram a raça. Só que quando o evangelho chega a Samaria, muitos dali de Samaria ouvem do evangelho e aceitam o presente do evangelho. E aí todo aquele ambiente, que era um ambiente muito cruel entre judeus e samaritanos, é quebrado ali porque o evangelho então chega a Samaria. E aí eu quero lembrar, a ordem de Jesus é: vocês vão aqui na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho chegou a Samaria, e aí capítulo 8 em diante a gente começa a ver essa expansão. E aí capítulo 10, que nós começamos a meditar na semana passada, a gente vê que o evangelho chegou a um outro povo. E se o judeu já não gostava muito dos samaritanos, já não tinha lá muito gosto pelos samaritanos, no capítulo 10 aí é que o negócio complica de vez, porque agora o evangelho está chegando nos gentios. Não era nem que eram judeus misturados, judeu que misturou a raça. Agora é gente que nem era de fato judeu, era gentio. E aí você tem o encontro com Cornélio, que nós acompanhamos semana passada, foi exposto para nós aqui Atos 10, que é quando Pedro se encontra com Cornélio, e aí Cornélio então aceita o presente da vida eterna, aceita Jesus, quer viver o evangelho genuíno, e vivendo esse evangelho genuíno,
o cristianismo agora não somente é um cristianismo dos judeus e dos samaritanos, mas também agora é o cristianismo também dos gentios. E aqui capítulo 11, que nós vamos meditar nessa noite, é quando então a gente começa a perceber esse mover. É quando a gente começa a perceber o que Deus vai fazer nesta igreja de Antioquia. Essa igreja que de fato é uma igreja que vai abalar os sistemas do mundo, é uma igreja que vai transformar o mundo, é uma igreja que vai dar uma marca fidedigna para esses que estavam pregando o Evangelho. Para esses que estavam pregando o Evangelho. Então eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. A gente vai ler do verso 22 ao verso 24. Atos, capítulo 11, 22 a 24. Atos 11, 22 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite. Amém. Eu gosto muito de histórias de homens que resolveram levar a sério o processo de refletir o amor de Deus. E tem um homem que me marcou profundamente, o nome dele é William Wilberforce. Esse homem era de uma família tradicional inglesa, século XVIII, século XVII, século XVIII. Século XVIII, século XIX. A família dele toda era uma família política, era uma família que tinha um berço político, e ele foi apresentado à política muito cedo, e por ser uma família muito influente, ele logo cedo também ingressou na política. Passado algum tempo, William Wilberforce recebe a pregação do Evangelho e crê na pregação do Evangelho, crê em Jesus Cristo. E como um ato de se entregar de fato ao Evangelho, ele resolve abrir mão da política, ele resolve abrir mão do Senado, e nessa altura ele já era um senador lá na Inglaterra, e ele resolve abrir mão do Senado para ser um pastor. E ele então vai procurar o seu pastor, que pregou o Evangelho a ele, que era nada mais nada menos que John Newton. John Newton, para quem não sabe, é o autor de um dos hinos que é um dos hinos mais cantados na história do mundo, que é Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Esse camarada era o pastor de William Wilberforce. E quando William Wilberforce chega para o pastor John Newton e fala assim: pastor, eu aceitei Jesus, entendi que meu chamado, minha vocação é abrir mão do meu senado, abrir mão do meu mandato e ser então um pastor. John Newton olha para ele e diz assim: por que você não pode ser luz no local onde você está? Por que você não pode ser luz e usar da onde você está para apresentar o Evangelho e para mostrar aos outros esse poder transformador que aconteceu com você? E aí William Wilberforce resolve então aceitar essa orientação do pastor John Newton, e ele resolve então não abrir mão do Senado, e ele começa a lutar por uma causa. Qual é a causa que ele começa a lutar? Ele começa a lutar contra a escravidão dos navios negreiros. Naquela ocasião, os navios, eles eram levados, os motores dos navios eram com negros, e o negro era aquele custo, aquela moeda que valia a pena nas fazendas, nos trabalhos forçados. Então, William Wilberforce começa a levantar uma bandeira no Congresso da Inglaterra, dizendo o seguinte: o Evangelho está dizendo que esse negócio de tráfico de navio negreiro não é aquilo que é o amor ao próximo. A gente precisa lutar contra isso.
E ele passou muitos anos lutando contra isso, ele passou um período muito duro dentro do Senado, as pessoas não levavam a sério, as pessoas tiravam chacota dele, as pessoas zombavam dele. Como é que pode você, falando contra a escravidão, mas como é que você vai comer, porque quem planta, quem colhe, quem faz tudo isso são os negros, como é que você vai sobreviver a isso? Você não tem ideia do que você está falando. Mas o William Wilberforce entendeu que o evangelho da graça é o evangelho do reflexo do amor de Deus na vida de alguém. E ele foi lutando, e diz a história que depois de muitas lutas, os navios negreiros que vinham da Índia e da África, depois desse muito tempo de luta, em 1807, ele conseguiu a aprovação que bania, que proibia o tráfico de escravos na Inglaterra. Essa história me chama muita atenção porque mostra o desejo de alguém que experimentou da graça, que experimentou desse amor de Deus e que decidiu fazer algo. Ele experimentou desse amor genuíno de Jesus e no momento que ele experimentou, ele disse assim: o que é que eu tenho que fazer agora? Agora que eu estou diante dessa realidade do Evangelho, agora que eu estou diante dessa realidade de algo que me impactou, que fez eu reagir, eu faço o que com isso? Eu vou guardar tão somente isso, vou colocar numa estante e vai ficar por aí, eu vou curtir de vez em quando? Ou eu vou fazer algo real em relação a isso? A gente está contemplando a história de um homem chamado Barnabé. Barnabé é um homem que ele é um levita, Atos 4:36 vai falar disso. Ele é um levita, ele é um judeu, ele é alguém que zelava pela lei. Mas Barnabé foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e se tornou um cristão verdadeiro. E aí o princípio de amar a Deus foi algo real no coração de Barnabé. Barnabé começa a amar a Deus. E o reflexo de Barnabé era amar a Deus, é que Barnabé começa a amar os outros. E se você pegar aquilo que são os dois maiores mandamentos que Deus deixou para nós na sua palavra, é exatamente esse: amar a Deus sobre todas as coisas, e depois você amar ao próximo. Você ama a Deus e você tem a Deus como aquele que é o seu único amor, aquele que vai te sustentar, aquele que vai dar a você a capacidade de reagir, de pensar, de repensar. E como reflexo desse amor de Deus, você agora reage a isso amando alguém. E Barnabé é alguém que decide então refletir o amor de Deus. Eu quero nessa noite conversar sobre isso com você. Como podemos refletir o amor de Deus? Se experimentamos desse amor, se é verdade que cantamos aquilo que é verdade no nosso coração, que de fato esse é o amor de Deus que vive em nós, que nós amamos a Deus, se de fato é isso, se é real a palavra do apóstolo Paulo, que o amor de Cristo nos constrange, se isso é real, o que é que eu tenho que fazer? Eu reajo a como a isso? Uma vez que eu fui tocado por esse amor, como que eu reajo a tudo isso? Eu faço o que diante de tantas informações que eu já tenho recebido desse amor de Deus? Barnabé foi um homem que decidiu refletir o amor de Deus. E com os seus gestos, com as suas atitudes, traz para nós um exemplo de como nós também podemos reagir a esse amor de Deus, para refletir esse amor de Deus na vida de tantos que ainda não conhecem desse amor tão grande do nosso Deus. Como podemos refletir então o amor de Deus? Em primeiro lugar, nós refletimos o amor de Deus aceitando cristãos, crentes, pessoas imperfeitas, e enquanto a gente aceita, a gente os encoraja a seguir em frente com o Senhor. Capítulo 4, eu falei aqui mais cedo, antes, capítulo 4 fala sobre Barnabé, quando a gente é apresentado a Barnabé, e é apresentado da seguinte forma: diz lá o capítulo 4, 36, 37, que ele era um levita, e que ele tinha como um apelido o encorajador. Barnabé tinha como apelido alguém que encorajava, alguém que estimulava, alguém que
olhava para uma situação e, olhando para essa situação, ele dava um jeito de reagir àquilo para incentivar outros a continuar na caminhada. E quando a gente encontra essa história de Barnabé lá em Atos 11, a gente percebe algo muito, muito incrível, porque ele era um sacerdote judeu. Ele era criado no rigor judaico quanto à separação com os gentios. Ele não tinha na cabeça, não ensinaram para ele que gentio era gente que Deus também queria que fosse salvo. Não ensinaram isso para ele. Mas por ele ter sido impactado pelo amor de Deus e reagir a esse amor de Deus, ele consegue ver a graça de Deus lá em Antioquia. Tanto é que o texto vai dizer que ele vê a graça de Deus, verso 23, ali chegando, vendo a graça de Deus, diz ele, ficou alegre. Ele vendo o que estava acontecendo, ele ficou alegre. Ele poderia chegar lá, como bom judeu que era, poderia chegar lá e reclamar, dizer assim, como pode se misturar judeu e gentio? O início do capítulo 11, do 1 ao 19, do 1 ao 18 ao 19, narra, Lucas, que é quem escreve Atos, está relatando novamente o encontro entre Pedro e Cornélio, porque quando Pedro volta para Jerusalém, a notícia de que ele comeu com um gentio já tinha chegado lá. Não sei como é que foi, se pelo WhatsApp, se viu no site do dia, que apareceu lá o Fuxico Gospel, eu não sei. Mas quando ele volta para Jerusalém, e não era perto, Jerusalém para Antioquia, não é tipo você pega um ônibus aqui e está lá, não tinha nem ônibus. Como que eles descobriram esse negócio, essa fofoca, vê como é que a fofoca vai longe. E aí quando Pedro chega lá, as pessoas já sabem da notícia e aí acusam Pedro. Falam, Pedro, como é que pode você, sendo judeu, come com gentio? Isso é um absurdo sem tamanho. Já seria absurdo com um samaritano, já seria horrível. Mas você ultrapassou os limites da razão judaica, porque você resolveu comer com gente impura total. O Barnabé, ele era um judeu. E ele poderia olhar para esse momento em que a graça de Deus estava se manifestando lá em Antioquia e dizer o seguinte, não, meu Deus é um Deus que só abençoa os judeus, não abençoa gentio. Então eu não posso compactuar com isso. Eu não posso viver numa comunhão com você que é gentio, porque eu sou melhor do que você. O meu Deus é um Deus que nasceu na Judéia. Meu Deus é um Deus que veio para os judeus, não veio para você, gentio, impuro, imundo. Meu Deus não é isso aí não. Mas o Barnabé era um encorajador. O Barnabé é alguém que está disposto a experimentar da graça, compartilhar dessa graça, viver a expectativa da graça e ficar alegre quando encontra as pessoas que também encontraram com a graça. Barnabé é judeu e ele olha para os gentios e fala assim, que bom que o evangelho chegou até vocês. Que bom que agora vocês também são meus irmãos. Que bom que agora a gente pode compartilhar do mesmo Deus, fazer um culto todos juntos. Que bom que isso está acontecendo. Que bom que agora eu posso me relacionar com vocês tendo um mesmo Pai. Que bom. Que bom que agora a gente vive na perspectiva do mesmo amor, vivendo os mesmos princípios cristãos. Que bom. Ele olha para os gentios e fala assim, olha, agora nós somos os mesmos filhos do mesmo Deus, nós somos irmãos. Não é mais gentio e judeu. Acabou esse negócio, agora nós somos irmãos. Porque isso é na perspectiva, uma característica de Barnabé. Barnabé era assim. E para não dizer que eu estou falando só porque resolvi ler 11, 24, 22 a 24 de Atos e concluir que Barnabé era assim, se você voltar às páginas da sua Bíblia, no capítulo 9 de Atos, você vai encontrar um Barnabé que agiu da mesma forma. Porque o que acontece? Capítulo 9 é quando Paulo tem um encontro com Jesus. Paulo tem um encontro com Jesus, aqui é Saulo, e quando ele tem um encontro com Jesus, ele estava indo para uma cidade com cartas autorizando prender os cristãos, levar de volta para Jerusalém e matar os cristãos. Esse era o Saulo que foi encontrado lá em Atos 9.
Então imagina, ele recebeu o encontro com Jesus em Atos 9, e aí diz assim, agora o que eu faço? Não, agora você vai ser encontrado por um homem chamado Ananias, que vai te dizer o que está acontecendo, e depois disso você vai para Jerusalém. Quem está indo para Jerusalém é Paulo. Mas quando Paulo chega em Jerusalém, quem está vendo Paulo, está vendo que Paulo, que teve encontro com Jesus? Não. Está vendo Paulo com as cartas de autorização para prender os cristãos. Quem quer ficar perto de Paulo? Quem está a fim de sentar à mesa com Paulo? Trocar ideia com Paulo? Qual cristão quer sentar com Paulo? Você não vamos comer uma pizza junto, Paulo? Vamos tomar uma Coca-Cola? Conta aí um pouco sobre sua vida, o que está acontecendo? Quem era o cristão que faria isso? Tanto é que ele chega em Jerusalém e os cristãos começam a olhar para ele e falam assim, você está enganando, Paulo. Você está dando um jeito de enganar a gente aqui, e na hora que a gente der mole, você pega todo mundo e leva preso. Aqui não, aqui é garoto grande. Pensando que a gente é menino nesse negócio? Não, a gente aqui é tudo, entendeu? Tudo ligado. E aí, capítulo 9, verso 26 e verso 27, diz o seguinte: mas Barnabé conversou com Paulo e se convenceu de que seu testemunho era genuíno. Ele compreende que Paulo é alguém diferente. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Verso 26. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo, que agora se tornou Paulo, vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé abriu mão da sua reputação. Barnabé olhou e disse o seguinte: quero ver se o que esse homem está falando é verdade mesmo. E ele topou sentar à mesa com Paulo. Pediram a pizza e disse assim: Paulo, conta a tua história que eu quero saber. Eu imagino Paulo falou assim: não, mas os cristãos não querem saber. E Barnabé falou assim: não, esquece os cristãos, fala comigo aqui. Vamos bater um papo nós dois. Conta a sua história para mim. E Barnabé ouve a história, e ele ouve a história e fala assim: não, eu acredito em você. E ele vai lá nos apóstolos e diz assim: olha, aquilo que o Paulo está falando é isso mesmo. Paulo agora é nosso, é de Jesus. Essa era a característica de Barnabé. Barnabé era um homem que ele decidiu, ele olhou para uma situação e decidiu viver essa graça, e não só viver essa graça, mas encorajar outros, para que outros também vivessem nessa graça. Ele foi atrás de gente que era então imperfeita, e disse para eles assim: não, nós vamos adorar ao nosso Deus. Você não precisa se transformar em alguma coisa para adorar a esse Deus, não. Você precisa ter um coração genuíno para adorar esse Deus. É isso que você precisa. Você precisa compreender que esse é o processo de Deus para a sua vida e que as coisas vão acontecendo. Que o Espírito do Senhor vai transformando você de glória em glória, de vitória em vitória. Que Deus vai moldando você, mas não precisa entrar na forma agora para adorar a Deus. E infelizmente, a gente vê nos nossos meios cristãos, muitas vezes essa percepção equivocada, de que a gente precisa primeiro moldar alguém, preparar alguém, para que esse alguém então tenha condições de adorar a Deus. Eu me lembro, quando eu trabalhava como motorista, eu era seminarista, trabalhava como motorista de uma família da igreja de Itacuruçá, e eles lá abençoavam um projeto, era um local distante demais, lá para dentro de Guapi, lá para dentro de Guapi. E aí a gente ia lá de vez em quando levar comida, né, as doações, né, arroz, feijão, a gente levava lá para os internos que estavam lá. E eu me lembro que uma vez eu cheguei lá e com a mala do carro com bastante comida. Foi uma das primeiras vezes que eu fui lá. E aí o rapaz que veio me ajudar, ele tinha um cabelo que vinha até mais ou menos aqui na altura do bumbum. Pensa num braço todo tatuado,
rosto aqui tudo tatuado. Eu fiquei olhando para ele assim, aí na cabeça daquele, né, o crente que não, jamais iria viver, jamais iria fazer isso. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, rapaz, esse cara precisa aceitar Jesus. E aí ele veio, e aí, posso ajudar, meu irmão, posso ajudar? Eu falei, pode sim. Aí me ajudou a tirar as coisas e tal, foi tirando, eu estou olhando para ele, falei, rapaz, coitado desse homem. Rapaz, o dia que esse homem tiver um encontro com Jesus, ele vai ser tão bom para ele. E ele ajudou e tal, botamos as coisas lá, e o rapaz, que era o responsável pela casa, falou assim, não, então nós vamos agradecer o alimento, né? Deus nos abençoou com o alimento, então nós vamos agradecer. Quem quer agradecer? Aí esse cara levantou a mão, eu quero. E aí eu olhando, falei, não, pode ser. Esse homem. E aí ele foi lá para frente. E ele começou a agradecer. E foi uma das orações mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Porque ele dizia assim, Pai, obrigado porque eu sou um miserável. Eu não mereço nada. Eu era para eu estar agora num caixão. Mas o Senhor me livrou, o Senhor me salvou. E agora eu estou aqui para experimentar dessa comida que o Senhor deu para nós. Senhor, eu não merecia isso. Ele começou a chorar. E aí eu, no auge da minha arrogância, da minha prepotência, achando que eu era o crente, eu olhei para aquela cena e falei, miserável sou eu, que estava tentando moldar aquele cidadão a uma realidade que eu gostaria que fosse o princípio único de um cristão verdadeiro. Eu imagino Barnabé se estivesse lá do meu lado, Barnabé olhar para aquele e dizer, rapaz, me dá um abraço aqui, você é um filho de Deus, você é um irmão querido, que bom que a graça chegou até você. A gente reflete o amor de Deus quando a gente entende que essa graça alcança a todos. Não tem privilegiado com a graça de Deus, tem privilegiado aqueles que experimentaram da graça de Deus. E Barnabé sabia disso. Barnabé chega a Antioquia e a visão dele é clara, olha, eu quero ver aonde que a obra de Deus está chegando. E quero celebrar com esses homens, com essas famílias, essa graça maravilhosa de Deus. Eu quero poder sentar do seu lado, abraçar você e juntos estamos louvando e adorando a esse Deus de forma genuína. Esse Deus que nos incomoda, que nos impacta de tal forma que a gente não consegue ficar com esse negócio guardado. Queremos refletir a glória de Deus, queremos refletir o amor de Deus, nós precisamos tirar um pouco de nós aquilo que é um padrão. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que a graça, ela é multiforme. Sabe o que isso significa? Que todas as formas variadas e possíveis. Que não importa a sua condição social, não importa aquilo que você está imaginando ou pensando, a graça está disponível a você também. Queremos refletir, declarar, mostrar esse amor de Deus, nós temos que fazer como Barnabé fez. Barnabé, ele aceita os crentes imperfeitos, os gentios, e ele diz para eles, olha, vamos seguir em frente, vamos adorar a Deus, que bom que a graça chegou até vocês. Existem homens que resolveram viver assim. George Miller, por exemplo, o homem das 50 milhões de orações respondidas, servo do Senhor, ele resolveu abrir a porta da sua casa para crianças abandonadas, e diz a história que George Miller foi responsável pelos maiores orfanatos da Inglaterra. Existe um homem chamado William Tyndale. William Tyndale é um homem que foi considerado o pai da Bíblia inglesa, porque naquela ocasião só o Papa, só a Igreja Católica tinha direito a ler a Bíblia, e aquele homem pega a Bíblia e diz assim, não, a Bíblia é para todo mundo. E há uma frase que conta na sua biografia, que ele olha para o Papa e ele diz o seguinte, desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus me poupar a vida por muitos anos, levarei um garoto que conduz o arado a conhecer mais a Escritura do que vós. Sabe o que é isso? É homem que disse o seguinte, eu quero refletir esse amor de Deus. Eu quero de alguma forma mostrar aos outros que é isso mesmo que nós temos que adorar a Deus. Aquilo que tiver que acontecer depois, isso é um processo do Espírito Santo.
processo do Espírito Santo vai acontecendo, e vai transformando, e vai moldando. Isso é um fato. Lá na igreja do meu pai, que meu pai hoje é membro, tempos atrás se converteu o homem que era o maior produtor de cachaça. Ele era o maior produtor de cachaça da região. E ele aceitou Jesus. E foi muito engraçado porque uma igreja tinha alguns idosos, e os idosos foram lá visitá-lo e disseram assim, olha, mas para você aceitar Jesus, você tem que abrir mão dessa sua produção de cachaça. Não dá para seguir Jesus e produzir cachaça, não. E ele ficou muito incomodado com aquilo, ele ficou em crise com aquilo, porque aquilo ali era o ganha-pão dele, era o dinheiro dele, era o sustento dele. E aí foi meu pai lá com outro irmão. Meu pai, apesar de 80 anos, é um homem que tem uma cabeça muito à frente do seu tempo. E meu pai sentou lá com ele, e aí ele muito incomodado com aquilo, mas o irmão Cristóvão, lá meu pai chama-se Cristóvão. Irmão Cristóvão, como é que eu vou fazer? E aí meu pai sentou com ele e falou assim, meu irmão, em primeiro lugar, você aceitou Jesus? Sim, eu aceitei Jesus. Você tem Jesus no seu coração? Sim, eu tenho. Então, meu irmão, por enquanto isso basta. Você crê que o Espírito Santo tem condição de transformar qualquer situação? Com certeza. Eu falei, então isso basta. Adora Jesus, isso basta. Resumo da ópera, esse homem, ele, passado algum tempo, ele compreendeu, ou melhor, o Espírito Santo foi moldando ele, para que ele entendesse que ele poderia tentar de alguma forma transformar aquilo em alguma outra coisa. Hoje ele é um dos maiores produtores de rapadura. Ele transformou cachaça em rapadura. Mas ele diz para o pessoal lá da igreja, olha, eu louvo a Deus pela vida do irmão Cristóvão, que chegou lá na minha casa, e, em vez de apontar o dedo e dizer assim, você tem que parar com esse negócio de cachaça, ele me amou, ele me acolheu. Ele disse para mim que eu precisava amar a Jesus, e hoje eu vivo esse amor genuíno porque eu fui acolhido pelo irmão Cristóvão. A gente quer refletir a graça de Jesus, a gente quer refletir o amor de Deus, nós precisamos acolher gente imperfeita e dizer para eles assim, vamos em frente. Aquilo que tem que acontecer depois, vai acontecer, eu tenho certeza, o Espírito Santo é perfeito. Então ele vai transformar, ele vai moldar. O que a gente precisa é a gente continuar adorando a Deus e ter um coração disponível para isso. Segundo lugar, uma pessoa que quer refletir o amor de Deus, ela usa os seus dons para a glória de Deus, mesmo que isso signifique ser encoberto em seu próprio ministério. É significativo que quando a obra cresce em Antioquia, Barnabé não volta a Jerusalém e fala assim, preciso de ajuda. Apóstolos, vocês que aí estão, vocês que já conhecem o cristianismo, venham comigo para Antioquia para trabalhar, porque lá o trabalho está grande. Ele não faz isso. Pelo contrário, ele vai até Tarso, e lá ele encontra Paulo. E o Paulo aqui em Tarso é o Paulo que foi preterido em Jerusalém. Porque quando Barnabé sai de Jerusalém, Paulo fica lá, mas Paulo é meio que escanteado, é meio colocado de lado, e Paulo fica meio triste com a situação, e ele volta para Tarso, que é a cidade dele. Barnabé chega lá, e Paulo fala assim, não, Paulo, vamos trabalhar. O povo de Jerusalém não quer você não, mas a Antioquia está ali, tem gente a balde para ouvir o evangelho, e assim, eu preciso de ajuda, vamos lá, Paulo. E 3 coisas são impressionantes aqui. Primeiro, apesar do núcleo cristão ser Judeia, é em Antioquia que eles são chamados pela primeira vez cristãos. Olha que impressionante. O núcleo onde se origina o evangelho, cristianismo, é Judeia. Então, por uma questão racional e prática, aonde que deveriam chamar os cristãos? Lá na Judeia. Mas não. Quando eles são chamados de cristãos pela primeira vez, é em Antioquia, é quando Barnabé começa a fazer o trabalho junto com Paulo. É quando os gentios olham para Barnabé e para Paulo e falam assim, parece com Cristo. É igualzinho a Jesus.
esse povo aí fala igualzinho a Jesus, anda igual a Jesus, esse povo aí é de Jesus, são os cristãos. Isso é um primeiro fato muito interessante. Segundo fato que eu penso que é muito interessante é que na história dos personagens bíblicos, a gente ouve falar mais de Paulo ou de Barnabé? Quem aí na sua casa, aí, onde você está participando, quantas crianças você viu com o nome de Barnabé? Quantas? Quantas que você pode botar no papel assim, não, tem um filho do irmão fulano é Barnabé, a irmã fulano também botou de Barnabé. Quantos? Agora, quantos Paulos a gente conhece? Eu conheço um monte de Paulo. Barnabé eu não conheço nenhum. É interessante que Paulo, ele é o autor de 13 cartas do Novo Testamento. Paulo é o grande homem do Novo Testamento. Depois dos evangelhos, Paulo é o grande nome do Novo Testamento. É Paulo que transforma de fato, é quem potencializa o evangelho para o mundo. É Paulo. Mas Paulo precisou de um homem chamado Barnabé. É Barnabé quem ensina Paulo. É Barnabé quem caminha com Paulo. É Barnabé que senta com Paulo e fala assim, não, Paulo, vamos aprender da Escritura. Vamos aprender da Palavra de Deus. Vamos aprender aquilo que Cristo fez. Senta aqui, vamos bater um papo comigo. É Barnabé. E o que é mais interessante é que Paulo vira esse grande homem e Barnabé não reclama. Barnabé poderia falar assim, vamos criar um ministério paralelo aí. Conversa essa que você tem agora mais fama do que eu. História essa que agora as pessoas acompanham você e não me acompanham nas viagens missionárias. Não. Eu que te ensinei. Eu praticamente que te gerei. Quando você estava lá perdido em Jerusalém, que ninguém queria bater papo contigo, quem foi que sentou do teu lado? Fui eu. Então, na verdade, eu que mereço esse negócio aí. Não é você não, Paulo. Porque a culpa de você ser o que você é minha. Eu que gerei você assim. Barnabé poderia ter feito isso. Mas Barnabé não está preocupado com fama. Barnabé não está preocupado com quem vai acontecer depois da graça. Ele está preocupado em viver essa graça. Barnabé está preocupado em fazer com que muitos conheçam do Evangelho da graça, do reino de Deus. É isso que ele está preocupado. E aí ele caminha com Paulo. Paulo se torna o grande homem. E o que é mais interessante, a terceira coisa que eu quero falar sobre isso, é que por causa de uma briga entre Barnabé e Paulo, que tem como pivô Marcos, que é primo de Barnabé, a gente não tem mais história sobre Barnabé depois do capítulo 12. Ali é uma ruptura e o evangelista Lucas resolve acompanhar Paulo, e a gente não conhece mais Barnabé, a gente não sabe mais quem é Barnabé. A história se perde, a gente perde a referência de Barnabé. E aí é o que é mais interessante. É porque quando Paulo está terminando a sua caminhada, lá escrevendo a Timóteo, ele escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, 2 Timóteo 4, verso de número 11. Quando você vier ao meu encontro, traga Marcos, porque ele é útil ao meu ministério. Barnabé tem uma marca indelével daqueles que estão dispostos a viver o evangelho, que não estão preocupados com nada além disso. Imagina o currículo do Barnabé. Barnabé, quem foi que você discipulou? Não, ninguém, só o Paulo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, e o Marcos, que é o autor do evangelho. Só. No currículo, só tem isso aí só. Precisa de mais alguma coisa? Eu estava lendo uma história de um homem, a biografia de um homem chamado William Farel. William Farel, ele é o precursor do evangelho em Genebra, Suíça. E ele então, muita luta, ele tenta pregar o evangelho em Genebra, ele tenta apresentar o evangelho em Genebra, mas ele tem muita dificuldade, até que por fim, em um momento da história, chega em Genebra um homem. E aí vão dizer para ele, olha, chegou na cidade um homem de 27 anos, pálido, magro, frágil, tímido, mas esse homem você vai gostar de conhecer, Farrell. Quem é esse homem? É nada mais nada menos que João Calvino.
E aí ele vai conhecer João Calvino e ele fala assim: Calvino, você tem que ficar aqui em Genebra e apresentar o evangelho aqui em Genebra. E Calvino fala assim: não, eu não fui chamado para isso, eu fui chamado, não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para escrever, eu fui chamado para ser um estudioso, eu não fui chamado para esse negócio. E o William Farel fica tentando convencê-lo, e diz lá a narrativa, que eu acho interessantíssimo, com fogo nos olhos, Farel avisou Calvino sobre o que aconteceu com Jonas e trovejou. E olha o que Farel vai dizer para Calvino: que Deus amaldiçoe o seu descanso. Olha, imagina, você está ali, não quero isso não é para mim não. Ah, é? Que Deus amaldiçoe seu descanso e amaldiçoe seus estudos, se por eles você fugir do trabalho que Ele deseja que você faça. Quer fugir? Então que Deus amaldiçoe o seu trabalho, o seu descanso, o seu estudo, que Deus amaldiçoe se você está usando isso como desculpa. E sabe o que a história vai dizer? Que apesar de um curto período de tempo, o homem que revolucionou Genebra, e que todo mundo sabe, foi João Calvino. Calvino foi um homem que revolucionou, inclusive Calvino é o homem que traduz a Bíblia, é Calvino. Mas Calvino foi ensinado, caminhado com um homem chamado William Farel, que ninguém sabe, nem existe. Por que eu estou contando todas essas histórias? Porque quando a gente quer apresentar, a gente quer refletir o amor de Deus, a gente não está preocupado aonde que isso vai levar, o que isso vai acontecer depois. A gente não está preocupado com isso. Quem quer refletir o amor de Deus, está preocupado em fazer com que aquela pessoa de fato viva o amor de Deus. Que aquela pessoa experimente do amor e que essa pessoa então consiga demonstrar a outros esse amor de Deus. Essa é a nossa preocupação. O Evangelho genuíno de Nosso Senhor Jesus traz para nós essa realidade de que a gente precisa olhar para alguém e apresentar esse Evangelho para que essa pessoa seja tão feliz como a gente é. Tão realizado como a gente é com relação ao Evangelho. E não está preocupado com o que vai acontecer depois. Barnabé estava nem aí para o que acontecer depois. Se eu serei famoso, se eu não serei famoso, se eu serei reconhecido, se eu serei reconhecido. Está pouco me lixando. O Evangelho está sendo pregado. Está alcançando pessoas que nunca foram alcançadas. É isso que alegra meu coração. É isso que me faz continuar movimentando. E Barnabé trabalha incansavelmente. Porque ele está querendo promover o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Queremos refletir o amor de Deus. Nós usamos os nossos dons e os nossos talentos para a glória de Deus. Você vai impactar a vida de alguém. E pode ser que ao impactar a vida de alguém, esse alguém se torne alguém extremamente influente dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Pode ser. Talvez você apresente o Evangelho a alguém hoje, e esse alguém daqui a 10 anos seja um dos maiores pregadores do Evangelho, pioneiro em alguma aldeia indígena. Pode ser. Nosso coração vai se alegrar, saber o quê? Que o Evangelho está sendo pregado. Que o Evangelho está alcançando mais pessoas. Que os meus dons, que não são meus, que é para o corpo de Cristo, foram úteis à vida de alguém. Que alguém foi tremendamente abençoado porque eu resolvi colocar os dons que Deus me deu à disposição do corpo, para que o corpo use e abuse dos meus dons e dos meus talentos. É muito triste quando eu encontro com pessoas que a gente sabe que Deus deu capacidades incríveis, mas que elas simplesmente não querem fazer isso para abençoar a vida de outros. É muito triste isso. Porque não é que não está abençoando, está perdendo a ideia para que você foi chamado. Você foi convocado para quê? Para ficar assim, desse jeito? Para a gente refletir o amor de Deus, a gente precisa usar os nossos dons, os nossos talentos. E pode ser que ao refletir o amor de Deus, você se depare com gente que vai potencializar isso ainda muito mais. E a gente vai olhar para isso tudo e vai dizer assim: que bom que o Evangelho está alcançando outras vidas. Que bom que o Evangelho está alcançando outras pessoas.
Que bom que a graça está chegando aos gentios. Eu estou feliz de saber disso. Terceiro e último, refletir o amor de Deus é se dedicar ao máximo a alcançar os perdidos para Cristo. Deus usou Barnabé e Antioquia para alcançar um número considerável de pessoas para Cristo. Diz o verso 24, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aí então, Paulo, ele sai na sua primeira viagem missionária, e ao sair da sua viagem missionária, outros vão entrando no reino de Deus. Mesmo depois da desavença entre Paulo e Barnabé, ele continua a trabalhar, pega Marcos e continua a pregar o evangelho aos perdidos. E por que eu estou falando isso? Porque a coisa mais amorosa que você ou eu podemos fazer por uma pessoa perdida é contar a ela sobre a graça de Deus em Cristo e que ela seja salva. Maior expressão de amor que você pode dar para alguém é apresentar o evangelho da graça. Você ama alguém, pois a maior expressão de amor a esse alguém é quando você senta com ela e apresenta o evangelho da graça. Desse amor que foi lá na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário, derramou o seu sangue em favor de nós. Esse é o maior gesto de amor que a gente pode ter por alguém. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Barnabé não agiu como agiu porque ele era bonzinho. Barnabé não agiu como agiu porque ele resolveu decidir por conta própria. Nós fazemos o que fazemos enquanto evangelho não porque a gente é bonzinho, porque nós não somos bonzinhos. Bom, pelo menos eu não sou bonzinho. Tento ser, mas muitas e muitas vezes eu não sou. Eu sou muito mais malzinho do que bonzinho. Barnabé não era assim porque era assim. Verso 24 de Atos 11. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Sabe por que Barnabé agiu assim com Paulo, com Marcos, com os gentios na igreja de Antioquia? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Essa foi a fonte para que Barnabé se tornasse um homem que amava as pessoas. Quando a gente encontra lá no Evangelho, quando a gente encontra no Novo Testamento a expressão de Paulo, lá em Gálatas 5, que fala sobre as características do fruto do Espírito, diz lá que o fruto do Espírito produz em nós a bondade. Quando a gente anda pelo Espírito e pela fé. Andar, o que é o andar? Andar é você confiar plenamente que você vai produzir peso na sua perna direita e na sua perna esquerda, e elas vão sustentar você. Isso é andar. Quando você resolve dar os passos, você está crendo que o peso que você coloca na perna direita vai ser sustentado pela sua perna direita e também pela sua perna esquerda. Isso é andar. E andar pelo Espírito é a mesma coisa. É quando a gente então confia todas as nossas situações, todo o nosso peso naquilo que é o poder do Espírito Santo, crendo piamente que esse Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos levar, vai sustentar o nosso peso e nos levar onde a gente precisa. Eu, quando fui apresentado o Evangelho, aqui nesta igreja, eu fui apresentado o Evangelho mais ou menos aos 8, 9 anos, e aceitei a Jesus, então, aos 9 anos, fui batizado aos 10, e quando fui apresentado para o meu Evangelho, me ensinaram que quando você aceita a Jesus, você então é enchido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo enche você, e uma vez que você é enchido pelo Espírito Santo, você está cheio, e aí pronto, está cheio do Espírito Santo, encheu, acabou. Só que a gente vai caminhando, e caminhando a gente vai lendo e estudando, e hoje a minha percepção não é muito essa. Minha percepção hoje é que ser cheio do Espírito Santo é um processo constante, um processo constante de expansão.
Eu hoje tenho uma ideia do que sou. E por ter uma ideia do que sou, isso que eu penso que sou, eu entrego isso totalmente ao Senhor. Só que amanhã e depois de amanhã eu descubro que eu tinha mais coisas que antes eu não sabia. E quando eu descubro que eu tenho mais coisas que antes eu não sabia, eu preciso entregar aquilo também ao Espírito Santo. E dar a Deus essa capacidade de me comandar, de ser o meu Senhor. De abrir mão de algumas coisas e dizer, Deus, me tome por completo. A gente se coloca sob o controle do Espírito Santo. E esse processo é um processo contínuo. É um exercício diário. É todo dia eu acordar e dizer assim, Senhor, hoje... Eu tinha um professor no seminário, Oswaldo Luiz, ele é professor de hebraico, e ele falava o seguinte, todo dia de manhã quando eu acordo, a primeira oração que eu faço é, Senhor, me ajude a amar a minha família hoje. E aí a gente diz, mas por que, professor, hoje? Não, porque o importa é o hoje. Eu vou viver o hoje. Amanhã é amanhã. E amanhã, quando eu acordar, eu vou dizer assim, Senhor, me ajude a amar a minha família hoje. E esse processo de rendição, eu penso que também funciona assim. Senhor, me ajude a viver o que o Senhor tem para mim hoje. Teu propósito hoje. A vocação que o Senhor me deu hoje. Estar cheio do Espírito Santo e de fé é a chave para ser uma pessoa verdadeiramente boa e amar de verdade as pessoas para apresentar o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus. Sabe por que Barnabé foi um homem inigualável? Porque ele decidiu viver cheio do Espírito Santo. E tudo aquilo que ele fez, todos os seus atos, todas as suas ações, todos os seus gestos, é tão somente o reflexo do Espírito Santo de Deus através da vida de Barnabé. Barnabé fazia o que fazia, as pessoas olhavam para Barnabé e, na verdade, olhavam e diziam assim, está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus, está ali uma pessoa que apresenta o Evangelho de nosso Senhor Jesus, está ali alguém que quando vem falar, apresentar, fala de forma amorosa. Está ali alguém que encoraja. Está aí diante de mim alguém que manifesta os dons e os talentos que Deus proporcionou. Está aí alguém que resolveu refletir o amor de Deus. Meu convite para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é que você seja alguém como Barnabé. Alguém que decidiu refletir o amor de Deus. Eu penso que a gente precisa fazer algumas perguntas para dentro de nós. Eu estou me rendendo ao Espírito Santo de Deus para me tornar cheio dele. O amor dele é algo vital e crescente na minha vida e na minha história. O amor pelas pessoas está se tornando mais terno e compassivo. Eu estou procurando ajudar os outros a crescer na fé. Eu estou pedindo a Deus para me usar para alcançar os perdidos. Eu estou colocando a minha vida ao ponto de que a minha vida vai ser impacto na vida de alguém. Eu estou agindo assim, porque se eu não estou agindo assim, eu tenho que chegar perante Deus e falar, Deus, por favor, me mude. Me transforme, faça de mim alguém que vai de fato impactar a vida de alguém por causa do Evangelho. E para que essa pessoa experimente do Evangelho, seja feliz como eu sou feliz por causa do Evangelho. E que essa pessoa consiga compreender esses dons e talentos que o Senhor deu a ele, para que esses também abençoem a vida de tantos outros que existem por aí ao nosso redor. Minha oração, meu desejo é que você viva assim. Que você ame as pessoas, que você ame a Deus, e o reflexo disso seja você amar as pessoas ao ponto de estar com elas, mesmo sabendo que são imperfeitas, mas ainda assim decidir estar com elas, para amá-las, para apontar o caminho do Evangelho, apresentar Jesus, mostrar a elas que vale a pena viver um relacionamento genuíno com Deus.
e se preocuparem de alguma forma a usar os seus dons, seus talentos, para que mais vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. E que esse amor mova você, que você tenha essa paixão incrível, não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo de Deus, que move você e que faz de você alguém incrível, como Barnabé foi. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero orar por você. Feche seus olhos aí, vamos mais uma vez falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, te agradecer, porque o Senhor deixou para nós exemplo de homens e mulheres que viveram na esfera do imponderável por causa do teu amor e por causa do teu poder. Obrigado pela vida de Barnabé, que foi um homem que encorajou. E agora nessa noite, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas no teu altar e declarar com a firmeza do nosso coração que nós também queremos ser homens e mulheres encorajadores. Nós também queremos, Senhor, impactar a vida de muitas pessoas. Nós também queremos refletir o teu amor. Nós também queremos, Senhor, revelar a tua graça. E nós queremos também, Senhor, ser usados por ti para a expansão do teu evangelho. Portanto, o Senhor nos use do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, no momento em que o Senhor quiser, para aquilo que o Senhor quiser. E que a gente, Deus, que o Senhor consiga abrir os nossos olhos, para que a gente contemple aonde o Senhor está se movendo, onde o Senhor está trabalhando, para a gente se colocar também disponível lá no seu local de trabalho, e ser bênção, e abençoar tantas e tantas vidas. Assim nós te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, estamos chegando ao final do nosso culto, e eu quero então apenas destacar, antes de destacar os aniversariantes, comunicar à igreja, na última terça-feira, foi sepultada a filha da irmã Ana Beatriz. Ana Beatriz é uma senhora aqui da nossa igreja, e ela não estava vindo nessa época, não está vindo nessa época, por conta da questão da pandemia. Ela é do grupo de risco, e a filha dela, quem trazia ela, a Maria Ângela, ela também era do grupo de risco, ela lutava contra um câncer, e a gente recebeu notícia aqui na secretaria da igreja, na secretária eletrônica, que ela faleceu, e na terça-feira foi sepultado. Estive lá em Auma, fizemos um momento lá com a família. Então esteja orando pela vida da irmã Ana Beatriz, é uma senhora já de bem idosa, bastante idade, e agora a Maria Ângela deixou 2 filhos, e já estava sem pai, então as crianças agora vão precisar de muito auxílio. Então lembre de orar pela vida da irmã Ana Beatriz nesse momento agora, para que Deus traga o conforto e o consolo para a vida dela e para a vida dos seus familiares. Bom, essa semana está aniversariando, dia 10, a Luísa Silva Sanches. No dia 10 também, Kleber Ribeiro Moraes. No dia 11, Kaique Machado da Conceição. Dia 12, Ana Beatriz Teixeira Diniz. No dia 14, Adriana Bonadman. Também no dia 14, Denise de Souza Niemeyer. Marcele Santos Paixão, também no dia 14. E a Luci Meire da Silva Costa, no dia 14. E no dia 15, a Jéssica Aquino dos Santos. E tem aniversário do departamento infantil, que é a Júlia. É isso, Ivete? Júlia, departamento infantil. Dia 12, né? Dia 12 também a Júlia, que é neta da irmã Elisama. Então, vai estar adiante na sua tela aí os nomes, os telefones. Assim que você marcando a data, entre em contato. Se você quer participar com as suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas, está aí na tela a banco, a agência, a conta, o CNPJ. Nós estamos clamando a Deus que levante, que
toque no coração de 100 pessoas que possam doar R$200 para que a gente conclua a obra do elevador. Já demos a entrada, já temos arrecadado cerca de 30% a 35% além da entrada, então resta mais ou menos isso também, de 30% a 35%. E aí o nosso projeto é que a gente consiga terminar isso até o final de janeiro, pagando à vista o nosso elevador. Então, se você quer participar disso, procure-nos, procure Pastor Lúcio. Se você quer fazer uma doação para o elevador, você pode fazer nessa conta. Só vamos pedir que ao final, os centavos, você coloque 20 centavos. Porque colocando 20 centavos, a tesouraria vai ver a diferença de 20 centavos e vai saber que esse valor que entrou é para a colocação do nosso elevador. Ok? Tem algum mais aviso, alguma coisa? Não? Vamos terminar louvando ao nosso Deus, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana prazerosa, que você desfrute da graça de Deus e que você compartilhe dessa graça também. Louvemos ao Senhor. Fui livre da culpa.